1992, Orlando, Estados Unidos. Naquele ano, um nome começaria a nascer e também a morrer no showbiz internacional. Lou Pearlman, o criador dos Backstreet Boys e NSYNC, usaria a fama e o mundo das celebridades para enganar mais de 1000 pessoas. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marquem nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste Caso Comentado, Dica de Séries. Gripado, sinusitado. Sim, gente, quem mora em São Paulo tem problema respiratório. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, muita gente fala, Beto, você tem muita sinusite. Tem, é crônico. Tem que fazer. Tem ótimos médicos, tem tudo, não existe cura para sinusite, infelizmente. Então, quando vem, a gente tem que tratar logo, já estou tratando, para a gente poder entrar aqui nesse caso comentado, nessa dica de série de que eu assisti vim correndo falar dela. Tá na Netflix, até já vou tentar sempre já trazer o nome no começo, às vezes eu esqueço, que chama Dirty Pop, ou Os Bastidores do Pop. O nome em inglês é muito melhor do que em português. Talvez a tradução não foi feliz. Dirty Pop seria assim, o pop sujo, a sujeira no pop da música pop. Bastidores do Pop parece quase um making-off de como foi feita a banda. Isso é muito maior. Esta série, ela conta, na verdade, é uma grande... Eu não sou psicólogo, psiquiatra, tá? Mas no meu tempo de vida, de entrevista e tudo mais, dá pra você já começar a perceber algumas coisas. A grande personagem dessa história, o Lou Pearlman, ele é um grande... Eu não entendo, é uma pessoa brilhante, inteligente, mas que gosta de ser bandido. Parece aquele Prenda-me se for capaz. É o prazer de enganar, é a psicopatia do mundo moderno, é a psicopatia do prazer em ser, e ele poderia ser, e ele era, mas o fascínio pelo crime, o gostar de fazer o mal, o prazer em estar, de alguma maneira, devolvendo para o mundo uma certa vingança, tudo aquilo que ele sofreu quando era criança, faz... Ó, tô suando, tá vendo? Aqui. Faz com que ele se torne um ser extremamente perverso e que vai destruir famílias, vai destruir vidas, vai destruir sonhos dos outros, vai fazer pessoas perderem e tirarem a própria vida. E ele sabe que ele vai exercer o mal, mas está nele. É a história do conto do sapo com o escorpião. O escorpião vai atravessar o lago e no final ele vai picar o sapo porque está nele. É da índole dele. Ele não tem o que fazer. E ele gosta de enganar. É uma personagem, uma personalidade que poderia ser maior financeiramente do que onde ele chegou. E ele poderia estar agora aqui falando da biografia de um grande homem que desenvolveu a música pop dos anos 90, com Backstreet Boys e NSYNC, dois grupos que não eram da minha geração. Os meus boy bands são Menudo, Dominó, no Brasil, aquele polegar que transita ali no final dos anos 80 para o 90. Você tinha, sei lá, o New Kids on the Block ainda um pouquinho, porque ele era o anterior. Mas ele revoluciona, de alguma maneira, o boy band, que são as bandas de garotões que faziam, que hoje é esse K-pop da vida, mas assim, entrando nos sonhos e nos desejos de uma garotada inteira que estava crescendo na década de 1990, que até hoje permanece o Backstreet Boys, o NSYNC tem Justin Timberlake, né? Tirando tudo que ele fez com a Britney Spears, ele é um grande artista. Já tem um comentário aqui da Britney que o Justin não foi uma coisa bonita na vida dela, não. Vale a pena dar uma olhada. Mas você tem um cara por trás que constrói tudo isso e que destrói tudo isso. E antes de mais nada, vamos falar da nossa Insider. Porque a Insider é assim, a gente se veste, a gente consegue ficar o dia inteiro andando pra lá e pra cá. Seja com a Tech T-shirt, com a Sapolo, que eu amo, peço todas as cores, mais cores, Insider, mais cores. E o que é bom que agora, em fevereiro de 2025, você pode estar assistindo em agosto de 2014, a gente não vai matar aqui, mas a Insider vai estar usando o Beto, você tem 12% de desconto. E a Insider tem esse trabalho que eu gosto muito desses tecidos tecnológicos, de modo geral,
que ajuda a transpirar essa coisa de desamassar e não ficar aquela coisa daquela roupa amassada que vai amassando ao longo do dia. Então, muitas vezes eu saio do estúdio direto para um jantar que eu preciso de trabalho, ou para um evento, ou para encontrar minha mãe, e eu me sinto à vontade bem com qualquer que seja das roupas da Insider, porque ela tem esse caimento e essa flexibilidade de locais. Flexibilidade de momentos, flexibilidade para onde você quiser ir, você tá ok, você não se sente, preciso passar em casa para me trocar. Ela te dá aquele look bom para o dia inteiro. A Insider está com esses 2% de desconto e uma coisa boa, para o carnaval, posso dar uma sugestão para vocês? Eles têm uma calça chamada Future Form, que ela tem bolso com zíper. Ó, uma coisa boa para quem vai para bloquinho. Que coisa interessante. E é um zíper bom, um zíper que ninguém vai passar e abrir. E ela é uma calça também que ela tem uma coisa muito interessante que se cair água, ela repele água. Tem as camisas Future Form também que eu uso bastante. Então, no bloquinho, caiu cerveja, tá repelindo. Caiu água, tá repelindo. Vem querer pegar as coisas do bolso, tá repelindo, tá com o bolso fechado. Então, a calça Future Form é uma dica muito boa para você. Para viagem, eu adoro, eu vou para Future Form em avião, por exemplo, daí você pode dormir tranquilo, você acorda, você já está bem vestido também. Ótima, é uma calça super, também assim, eu estou com a palavra flexibilidade, né, na boca hoje. Então, ela é muito boa, ela se molda para o momento que você precisar. Então, Insider, Beto, se você não quiser digitar o cupom aqui no descritivo, tem o link direto que você já garante os 12% de desconto. Dá uma olhada ali em todos os grupos os kits e tudo. Tem umas cuecas ótimas para quem está procurando, elas não enrolam. Vai lá, Insider, Beto, 12% de desconto. O fascínio de enganar, o fascínio de falsificar. O Lou Pearlman, ele nasceu no dia 19 de junho de 1954, ali numa cidade do estado de Nova York. E ele era um garoto, e por que eu falo que ele tem o desejo da vingança contra o mundo? Ele era um menino gordinho e que por isso sofreu muito bullying a vida inteira, sendo chamado de gordinho, né? Dizem que ele não fumava, dizem que ele não bebia, dizem que ele não se drogava, mas ele comia. A grande droga dele era a comida. Até mesmo, acho que para aparecer. Ele era um menino vindo de uma família muito estranha, porque a mãe e o pai tinham um apartamento muito pequeno, ele era de uma família pobre, americana, e os pais moravam na sala, num sofá-cama, e ele, o Lou Pearlman, morava no quarto sozinho. É uma inversão de valores, ele é o rei da casa, só que ele é o rei da casa lá dentro, fora da casa ele não era nada. E ele precisava, ele tinha um narcisismo pleno, absurdo, com certeza. Não sou, gente, a gente fala assim, é médica, não sou. Mas ali você tem, se eu estivesse entrevistando a Ana Beatriz, a Rosângela, o caso, eu teria feito, é um narcisista, em cima de tudo que eu já aprendi, inclusive, sobre isso. Claramente ele quer ser, ele quer aparecer, ele quer que o mundo, você vai ter que me engolir. Eu sou gordinho, eu sou isso, eu sou feinho, mas você vai ter que me engolir. Ele até tinha um primo de segundo, terceiro grau, meio conhecido ali nos Estados Unidos, no meio da música e tal, que é para onde ele vai se direcionar depois na carreira, e ele vai pelo dinheiro, mas por ter o grande poder, que é o poder de ser celebridade. Ele praticamente se torna uma. Então, esse Lou Pearlman, ele cresce ali, naquele local de onde ele veio, e ele vai a trancos e barrancos, fazendo alguns trabalhos e tal, até que ele, do nada, são essas coisas, né? Porque essas pessoas, tem um cara dando entrevista contando como que ele ajudou o Lou Pearlman a entrar no universo dos investidores. Com certeza para esse cara foi o acaso, mas com certeza o Lou Pearlman soube olhar e perceber em quem ele deveria encostar para conseguir chegar onde ele queria chegar. Ele conhece um rapaz que foi amigo dele até o final da vida, um dos poucos que restaram, até porque ele era uma pessoa que não fazia amigos, ele fazia interesses, né? Ele enganava todo mundo, ele enganou muita gente. Esse homem roubou quase, oficialmente, 500 milhões de dólares de muitas pessoas, mas ele pode ter batido $1 bilhão. E assim, ele roubou, ele usou para andar de jatinho, é uma coisa muito louca, é muito Prenda-me se for capaz, o ótimo filme, que é de uma história real, do menino lá, Leonardo DiCaprio, com o excelente Tom Hanks. Vale a pena assistir, um dia eu faço comentário dele. E esse Lou Pearlman, ele chega, ele tem um desejo muito louco.
Ele quer fazer aviação. Mas assim, por que ele quer fazer? Mas ele não é que ele quer ser piloto, ele quer ser comissário de bordo, ele quer ser dono de uma empresa de aviação. E lembra daqueles dirigíveis? Até em São Paulo chegou a ter, que era assim da Goodyear, que ficava andando. São os dirigíveis que eles chamavam de outdoor, de billboard aéreo, né? Que você ficava aqui e de repente passava o dirigível ali. Em São Paulo eu lembro muito da Goodyear. Aí ele do nada consegue pensar em fazer esses dirigíveis. Ele cria uma empresa chamada Transcontinental. Olha o nome, né? Continental. Ele quer ser grande, ele quer ser gigante, mesmo que para isso ele tenha que viver na pequenez do seu próprio ego gigante. Ele vai então, uma série de motivos. Ele vai conhecer um nazista isso tudo estou falando de 1980, então esse nazista tinha ali uns 60 anos, que era o cara que desenvolvia os dirigíveis para a Segunda Guerra na Alemanha. E ele consegue com esse cara um acordo de ele produzir, de ele ser o dono dessa rede de dirigíveis dos Estados Unidos. Só que ele precisa de dinheiro. Com um detalhe, tem um amigo dele que já conta que logo de criança, logo de adolescente, ele falsificou a carteira de motorista, que na época era um papel, a carteira de motorista desse cara, ele falsificou para eles poderem ficar andando de carro. E a falsificação era perfeita. Ele sabia falsificar, ele sabia desenhar, ele sabia criar. Então ele vai e ele consegue, através desse cara que ele vai conhecer ali pelos meandros da vida ali, por Nova York ali, esse cara acha aquele gordinho simpático e começa a querer ajudar ele no sonho dele. Uma das coisas que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, vou te apresentar um cara que é investidor em Nova York, porque esse amigo dele, com quem ele já estava tendo uma relação próxima, trabalhava na Bolsa de Valores. Eu vou te apresentar um cara, de repente ele te ajuda. E esse Lou Pearlman, ele cria uma empresa, e ele já cria, e é uma empresa já toda falsificada. Ele falsificava tudo, falsificava registros vamos supor, para você ter uma empresa X, você precisa ter um seguro. Ao invés de ele fazer o seguro, ele falsificava a apólice de seguro. Tem gente que gosta de falsificar, tem gente que gosta de falsificar tudo. Ele falsificava assinaturas de todas as pessoas. Ele já começa na falsificação lá atrás. E ele percebe que assim, ele consegue enganar e fazer tudo mais rápido. Só que esse mais rápido um dia vai ser cobrado. E ele abre essa empresa, essa Transcontinental aí, para fazer esses dirigíveis. E já de cara ele consegue abrir capital. Essas coisas que são nos Estados Unidos muitas vezes, né? Ele consegue abrir capital e consegue 2 milhões de dólares. Gente, 2 milhões de dólares na década de 1980, como se ele tivesse conseguido uns 50 milhões hoje. Era muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Mas ele consegue enganar, ele tem a lábia, ele tem a simpatia, ele tem o jeito ele sabe, ele já está 3 horas na sua frente. Esses psicopatas são destruidores, porque eles sabem até como que você vai pensar em questionar se aquilo que ele está falando é real ou não. E, gente, a gente tem que se ligar porque essas pessoas estão em todos os lugares, no trabalho, todos esses psicopatas da vida cotidiana, elas fazem parte e vão te destruir. Vamos lembrar que psicopatas não têm emoções, então eles não estão sendo seus amigos. Apesar de que agora tem uma nova linha chegando, que uma hora eu vou querer falar sobre isso, que o psicopata, na verdade, tem poucos gostares. Ele gosta de poucas pessoas, mas gosta. Ele tem alguma emoçãozinha ali no fundo. Ou ele aprendeu a ter? Não sabemos. Um dia eu vou trazer essa discussão aqui com os especialistas, não comigo. Mas ele não tem, vamos partir do princípio que ele não tem emoção, ele não está fazendo amizade com você porque ele gosta, ele está fazendo amizade com você por interesse. E ponto. E eles são perigosos, e eles existem, e eles estão em todos os lugares, às vezes dentro da sua família, às vezes do seu lado, muitas vezes na sua frente. Na sua frente com certeza, porque todo esse pessoal está sempre. E esse Lou Pearlman, ele já estava lá na frente, ele começou a fazer os dirigíveis, ele consegue fazer os dirigíveis do McDonald's, ele começa a aparecer em matérias, que era o que ele queria aparecer, vamos lembrar. É um homem que fazia de tudo para aparecer. Ele queria que todo mundo visse ele. Ele vai conseguindo, ele vai desenvolvendo essa empresa, ele vai conseguindo trazer investidores para o universo da Transcontinental dele. Só que como ele é mega narcisista e mega megalomaníaco, ele não quer ter apenas uma empresa, ele quer ter o mundo, ele quer ser dono do mundo. Ele pega e ele descobre que um dirigível caiu em outro lugar nos Estados Unidos
e a seguradora pagou. E ele tinha realmente uma seguradora. Nessa hora ele precisava ter uma seguradora porque você tinha vidas, né? Você precisava, não tinham muitas, não era um dirigível como antigamente que fazia a vez dos aviões, mas você tinha piloto, copiloto, essas coisas. Então ele tinha que ter um seguro. E ele descobre que o seguro pagava melhor do que as suas marcas. O que ele faz? Ele começa a derrubar os dirigíveis. Ele derruba. Ele consegue, lembra que ele conseguiu 2 milhões de dólares de investidores para construir a empresa? Ele consegue 2,5 milhões de dólares de seguro. Olha como o mal, olha como a bandidagem, olha como o ser do crime está nele. Então ele pega, ele vai e ele já pega e descobre. Então ele consegue, em poucos anos, a destruição da empresa dele, mas com um capital maior. Ele tinha 2 milhões, ele consegue 2,5 milhões. Poderia ter devolvido os 2 milhões para as pessoas e ter ficado com 500 mil. 500 mil dólares na época, ele já seria um homem muito rico, mas não. Ele quer a mansão do Palacete, porque ele é de Nova York, mas aí ele já muda para Orlando, ele já vai lá para a Flórida. Ele quer, na verdade, aquelas mansões de Miami que custam 700 trilhões de... Não, para ele não basta ter uma boa cobertura, ele precisa ter a super mansão para todo mundo achar que ele é incrível. Porque já que ninguém via ele quando era criança, já que todo mundo sacaneava ele, já que todo mundo chamava ele de gordinho idiota, já que ninguém era meu amiguinho quando era criança, agora você vai querer ser meu amigo porque eu sou milionário. Como se isso fosse uma boa moeda de troca para uma amizade, né? Deus me livre, amigos assim, nem para um lado nem para o outro. Ele pega esses 2,5 milhões e fica olhando o que eu vou fazer agora para enganar mais gente. Ele lê uma matéria, ele conta isso, está no documentário. Ele vê uma matéria sobre o New Kids on the Block, uma boy band que foi super impactante nas décadas, no final de 80 para 1990, lá nas décadas finais ali, final de uma, começo de outra. E ele descobre que o New Kids on the Block, só de merchandising shows, já feito, sei lá, fala 800 milhões de dólares. Eu acho muito, porque hoje seria extremista, mas falam números muito exagerados, mas que aquilo fascina ele. Ele fala assim, popa, se essa garotada aí consegue tudo isso de dinheiro, por que eu não vou criar os meus próprios escravizadinhos, os meus próprios garotinhos, que estão sempre em busca apenas da fama e não da carreira? Porque é óbvio, quando uma pessoa é adolescente, ela quer ser adorada, adulada, ela quer cantar para a multidão, ela não está preocupada com o contrato que está assinando, que é um erro, porque quem tem que ver isso é pai e mãe, mas ok. Ele percebe que ali existe um grande filão, porque só tinha o New Kids on the Block. Parece que tinham outros, mas não era um grande sucesso como o New Kids on the Block. E ele, do nada, resolve abrir uma gravadora. Assim como, do nada, ele abriu uma empresa aérea, sem ser nada de empresa aérea, ele, do nada, abriu uma gravadora. Ele não vinha do mercado de entretenimento, ele não vinha de produção, ele nunca passeou perto de nada, mas ele abriu uma gravadora. E ele cria ele foi muito esperto, ele fala, vou fazer com uma garotada aqui de Orlando, da Flórida, porque além de tudo, é um pessoal menos, principalmente à época, enturmado com show business, porque ele não está nem em Nova York nem em Los Angeles. Em Los Angeles, Nova York, essa garotada já teria agentes e tudo mais. E ele chama para testes, e ele forma o Backstreet Boys, que até hoje... assim, eu posso, se eu tocar, eu vou saber qual a música dele, posso não saber dizer quais são as músicas dele, mas sem dúvida nenhuma, é um grande fenômeno de sucesso internacional e duradouro. Parece que eles fizeram até uma turnê agora em 2022, uma coisa assim, mas eu acho que foi uma reunião, né, porque tem muitas reuniões hoje em dia, né. Não estou dando certo sozinho, vamos se reunir de novo para dar uma bombada nas nossas carreiras? Mas tudo bem, é a lista do jogo, e parece que eles realmente se tornaram grandes amigos, os meninos do Backstreet Boys. Eles não se conheciam todos, um ou outro indica o outro, e eles começam a fazer pequenos shows em universidades, escolas nos Estados Unidos. O cara, como ele tinha 2,5 milhões de dólares, ele dá uma fantasiada, uma celebrizada no universo desses garotos. Uma banda começando, muitas vezes, olha lá como foi um dia Elvis Presley, vai dormir em hotel mais vagabundo, vai comer num restaurante que apoia qualquer coisa. Eles viajavam já como celebridades, já tinham o ônibus deles, ficavam em grandes hotéis. Ele sempre foi muito glamuroso, sempre foi muito luxuoso, ele sempre chegando para assim as pessoas acreditarem que eles já eram muito grandes. Tem uma estratégia aí, só que isso custa dinheiro, e bastante dinheiro. Ele ganhou 2,5 milhões de dólares, ele continuava capitaneando novos investidores. Por quê?
Aí ele entra no mundo do entretenimento, que realmente dá muito dinheiro, e o Backstreet Boys, ele levava os meninos para ficar cantando para investidor. E os garotos nem entendiam porque às vezes eles iam a um restaurante, sentavam e falavam, vem agora, vem cantar. Aí eles pegavam e cantavam na mesa dos meninos, ficavam du. Aí o investidor falava, tá, então toma, vou dar mais $100 mil. E o pessoal foi entrando e fazendo. Só que o dinheiro dele, ele não investia, e ele mentia, ele criou bancos na Alemanha, inventou bancos na Alemanha. Ele inventou bancos, não sei das quantas, ele inventou seguros que ele tinha, e ele inventou extratos bancários para mostrar, quando você vai investir num lugar, qual é o fundo de dinheiro que você tem de rentabilidade. E ele começa a se utilizar, inclusive, a fazer campanhas dizendo, olha, invista comigo, que eu te garanto, sem risco, um retorno de 8% ao ano, vamos dizer. Nos Estados Unidos, 8% ao ano é muito rendimento. Então, muita gente começa a investir, e sem risco. Porque quando você investe no risco, o risco é teu também. Então, se você perder tudo, você sabia que era arriscado. Você poderia ganhar tudo, mas você pode perder tudo. No caso dele, ele não entrava em investimentos de alto risco. Só que ele foi fazendo isso e ninguém do grande mercado foi vendo nada, nem imprensa especializada, nem fundos de investimento, porque apesar de ele já estar pegando dinheiro dos outros, ele não era gigante o suficiente para aparecer como um fundo de investimento. E vamos lembrar, vou tossir, desculpa, que ele estava fazendo isso em Orlando, não estava fazendo isso em Nova York. Então fica mais camuflado. Até a cidade que ele escolhe não é à toa. Né? Orlando é boa da Disney, mas Orlando não é um centro financeiro, não é uma capital da Disney World, né? Porque a Disney Studios estão, na verdade, ali na Califórnia. Aí o que ele faz? Ele segue nessa toada com os meninos, vai fazendo turnê, mas eles não vão ficando famosos nos Estados Unidos. Lembra do Nazistão que ele conhece na Alemanha? Ele leva os meninos para uma turnê na Alemanha. E lá na Alemanha o Backstreet Boys explode. Vira um grupaço na Alemanha. Só que é um grupo americano na Alemanha. E o que eles querem é fazer sucesso nos Estados Unidos, porque é ali que tem a meca do dinheiro. Para eles que são americanos, eles querem fazer sucesso em casa, mas eles não faziam. O Lou Pearlman, que de bobo não tem absolutamente nada, ele percebe o seguinte, o Backstreet Boys uma hora vai estourar, mas quando ele estourar, alguém vai querer, como eu fiz o Backstreet Boys imitando o New Kids on the Block, alguém vai querer criar um novo Backstreet Boys. Ele fala, quando você inventou, o cara que inventou a Coca-Cola, ele deveria também ter inventado a Pepsi, porque quem inventa a Coca-Cola, alguém vai inventar a Pepsi. Ele falou, então eu quero ser dono da Coca-Cola e da Pepsi. Então, enquanto o Backstreet Boys está fazendo uma turnê na Alemanha, tudo pago por ele, tudo bancado por ele, aqueles $2,5 milhões vão acabar, entrando um pouco mais de investidores. Ele vai criar, em paralelo, o NSYNC, que é nada mais com Justin Timberlake e outros que, para mim, o NSYNC era muito maior do que o Backstreet Boys. Eu acredito até que seja. Eu só não sabia que o NSYNC seria a Pepsi da Coca-Cola. O NSYNC seria, na verdade, o Backstreet Boys quase cover, ou step. E ele fica dono do Backstreet Boys e do NSYNC, sendo que o NSYNC vai estourar mais rápido que o Backstreet Boys. Os meninos do Backstreet Boys cria-se uma ciumeira, porque ele fazia o ar de paizão, ele fazia o ar de família. Tem que se tomar cuidado, gente, trabalho não é família. Família, já é difícil. Imagina você inventar uma família. Se você tem problema com família, não vai criar uma família no trabalho. Porque é trabalho. Se família fosse igual a trabalho não chama trabalho. Eu já acho problemático gente que fica transformando amigo em irmão, não sei o que lá. Eu tenho os meus amigos, mas eu tenho os meus irmãos. A gente não pode transferir. Já fiz uma live sobre isso, inclusive, com o Carlos, logo no começo do canal. A gente não pode transferir responsabilidades de títulos para pessoas diferentes. Então, assim, não dá para você falar assim, nós somos uma família no trabalho. Não, vocês estão trabalhando. Porque se um dia precisar mandar embora, aí você vira só funcionário. Então tem que tomar cuidado. Esse Lou Pearlman, inteligentemente, transforma nessa garotada, ele sabe até escolher os garotos que tinham problemas com família, garotos que o pai tinha morrido, então ele vira o Big Daddy, como eles chamam, né? O Big Papa, o paizão. E ele fica... ele já fica muito... Ele sempre está muito... Fala, gente, você tem quantos anos, o Lou Pearlman? Ele age como um adolescente, um tonto? Então, não, é um esperto. Porque ele cria nisso daí
uma relação mais próxima com a sua vítima, né? Com essas vítimas todas que são esses meninos dessas bandas. Ficaram famosos, ficaram ricos, tudo bem. Mas eles foram muito usados mesmo por esse Lou Pearlman, até mesmo como uma forma de projeção. É óbvio que esse Lou Pearlman se projetava nesses meninos. O que ele gostaria de ter sido lá atrás e não conseguiu ser. Inclusive se fala muito da parte sexual, todo mundo fala que ele era muito assexuado. Eu acho que ele claramente devia ter seus desejos, só que ele abafou tudo. Os rapazes que dão entrevista falam que eles nunca foram abusados ou fizeram, não é que nem aquela parte lá que tem aqui do cara do Nickelodeon, que os dois parecem irmãos, inclusive fisicamente. Mas nesse caso do Lou Pearlman, ele abafa os desejos sexuais se ele tivesse. O que eles falam é que o quanto que o Lou Pearlman queria que eles fossem sarados, até como uma estratégia. Lógico, tá tudo certo. Só que ele gostava de ficar pegando no braço do menino, pedindo para ver o abdômen. Eu nem acho que isso seja por tesão. Eu acho que isso seja por projeção. Ele pegava no braço do menino como se aquele braço fosse dele. Porque ele se colocava como o sexto integrante do Backstreet Boys. E ele ganhou, inclusive, como sexto integrante do Backstreet Boys sem estar no palco. Ele não conseguia dançar, então ele pagava todas as aulas de danças para os garotos. Ele não conseguia cantar, então ele pegava os meninos e cantava. Tudo aquilo que aquele palco representava, daqueles garotos, eram, na verdade, a vida dele. É como se fosse um metaverso. É como se ele tivesse construído avatares e viver através dos avatares. Essa é a minha sensação. Isso acontece muito por aí. Eu não acho nem que ele tenha sido um pervertido ou que ele tenha querido transar com os meninos. Eu acho que ele realmente, se ele é hétero, alguém não consigo dizer. Ele vai até inventar uma namorada, uma enfermeira que vai ter que cuidar dele porque ele começa a ter problema de saúde e a menina ele fala, me apresentava como namorado, a gente nunca foi namorado. Mas ele até queria porque socialmente seria mais interessante a máscara social para ele ter uma namorada, inclusive. Bom, mas ele segue nessa toada com Backstreet Boys e com NSYNC. O Backstreet Boys fica 2 anos na Alemanha, volta da Alemanha, começa a fazer sucesso nos Estados Unidos e a Disney chama eles para fazer um especial e eles não topam porque eles estão muito cansados. Aí, desculpa, você dá não para um especial para Disney, numa época que televisão e TV a cabo dominavam o mundo, imagina, isso foi de uma idiotice desses rapazes. Quem topa é o NSYNC. E parece que foi um super sucesso esse especial de fim de ano na Disney com eles explodem. E o Backstreet Boys também já está explodindo, já estão fazendo shows e tal. Até eu me lembro que no livro da Britney Spears ela conta que ela abria os shows, né, pro NSYNC, mas ela conhece o Justin Timberlake, na verdade, lá no clube da Disney. E depois eles vão namorar, tal, já como 2 celebridades infantis, adolescentes. Inclusive, esse moço, esse Lou Pearlman, ele mente tanto que você não sabe o que é verdade. Então ele tem uma foto com a Britney Spears. Mas, gente, tem uma foto com a Britney Spears? Muita gente tem, porque a mulher tá andando famosa, ela tira foto. Não quer dizer que ela é amiga dele. Aí ele fala que ele lançou ela, praticamente ele disse que ele lançou a Britney Spears. Não foi o trabalho dela, não, foi ele. Ela nunca trabalhou com ele. Ele disse que ela gravou nos estúdios dele, ela nunca gravou nos estúdios dele. Pelo menos eu nunca li sobre isso. E eu pesquisei e ela nunca disse nada sobre esse homem, eu não lembro de ter lido o nome dele no livro. Então, ele inventava, ele pegava, só que ninguém questionava. Ninguém checava. Ele disse que fulano de tal, um super rapper, é amigo dele, não sei, ninguém liga pro rapper para saber. Então ele podia ser amigo do Papa, se ele quisesse, né? Inclusive vai acontecer um negócio, no 11 de setembro, ele vai se metendo em tudo, porque como ele começa a ficar conhecido, ele até faz, o Michael Jackson estava com problema de imagem, ele que tem ideia, segundo aparece tudo, de fazer os Jackson 5 se reunirem novamente num show histórico no Madison Square Garden, em Nova York. Só que no dia seguinte tem o 11 de setembro, então ninguém lembra desse show. E o Backstreet Boys estava com ele em Nova York. Segundo consta, e os garotos contam, que nenhum avião levantava voo durante dias nos Estados Unidos pós 11 de setembro. E os meninos queriam voltar para casa, quer voltar para casa, quer voltar para a mãe. O Big Daddy lá, o Lou Pearlman, ele diz que liga para o Bush, presidente dos Estados Unidos, ele consegue um avião e ele consegue que jatos vão do lado deles para fazer segurança até Orlando. Se ele ligou para o Bush, eu já não sei. Agora, que eles realmente entraram nesse avião no 12 e 13 de setembro, que ninguém levantava voo, e foram até Orlando, isso aconteceu. Então, poder ele tinha.
Porque dentro da mentira dele, ele criou uma nova verdade. Tem gente que diz que reorganizar sua história faz parte da vida real. Eu não acho que isso é mentira. Que a vida é a vida real. Nasci aqui, eu não vou ficar inventando que sou conde. Você está mentindo, você não está reorganizando a sua vida. E ele, muitas coisas, você não sabe o que é verdade e o que é mentira, porque uma coisa desse Luperman vai tomando tão grande contra a outra, você não sabe mais. Só que vai chegar num ponto, a coisa vai ficando gigante, e ele já não vai mais conseguir se curar tanto. Ele já começa a ser dono de churrascaria. Ele diz que ele tem uma empresa aérea. Gente, ele pega um aviãozinho, tem uma mulher que depois explica, ele pega um aviãozinho. Sabe aqueles aviãozinhos? Quando você vai em agência de viagem, tem um aviãozinho com login de marca. Ele pega esse avião, põe aqui assim, em primeiro plano, com uma pista de pouso atrás, põe o avião aqui assim e tira foto. Sabe o que é a sensação que você tem? Que o avião dele está estacionado. Só que aquilo lá é uma maquete. Ele inventou o que ele tinha, porque o que ele falava? Em todo o dinheiro dos investidores, ele comprava jatinhos e aviões que eram usados por superstars do rock e da música e do show business, do showbiz americano. Mas que show? Cadê o avião? Ele falava, mas ninguém checava. Ele tinha realmente uma churrascaria, mas o quanto que aquela churrascaria ele tinha pago e tinha dinheiro? Ele inventa de comprar em Orlando, a rua central chama Church Street. Eu fui pra Disney, gente, em 1984. Nunca mais voltei, porque eu acho que eu amo, mas beijo nessa parte desde a minha infância. Eu lembro de ter, eu acho que eu fui nessa rua, em 84 devia ser uma coisa boa. Na década de 90, 2000, estava bem detonado. E ele compra ele é megalomaníaco, porque tá entrando dinheiro, ninguém pede de volta. E ele inventando extrato, ele inventando banco, ele criando logo e tudo. Só que, voltando um pouco, Backstreet Boys, quando vai receber o primeiro cheque deles, eles recebem $10 mil cada um. O que olham e falam assim, pera um pouco. Eu tô trabalhando... mas sabe o que é? Eu te dei aula disso, aula daquilo. Sim, mas você tá investindo. Agora também, assim, todos os shows que eu fiz, os discos que eu gravei, que já tem disco de ouro, isso, aquilo. Esse cara, para acontecer, ele vende a alma desses meninos para uma gravadora, que faz um contrato absurdo. Essa gravadora também é um absurdo, essa gravadora. Ela faz, tipo, não é contado tão a ferro e fogo, mas deve ser algo do tipo, se a um CD vendido de $10, você vai receber 90 centavos, que não dá, no mínimo tem que ser, sei lá, sabe, não dá. É muito fora do mercado. Esse Luperman achava que assim ele ia explodir ainda mais os rapazes. Eles explodem, só que o dinheiro não vem. E o NSYNC também, aí o Backstreet Boys e o NSYNC se juntam contra o Luperman porque eles querem ganhar dinheiro. Pô, também estão ali para isso, né? A fama é legal, mas eles querem a grana também. E o Luperman ali, mansões nababescas, carros Rolls Royce para lá e para cá, só no jatinho particular, ele não viaja de avião comercial. Então, assim, peraí, você tá cheio de grana? E ele nem tava. Ele tava era roubando o dinheiro desses investidores. Mas ele tinha o ar de super rico. E ele se colocando como sexto membro do Backstreet Boys. Ele falou, mas você não é sexto membro do Backstreet, você não está no palco. Ele falou, mas a minha alma está com vocês. Tipo, agora vocês não vão me querer também? Como não me quiseram lá atrás, criança? Não fiz terapia! Tenho que sacanear alguém. Aí o que ele faz? O que ele faz? Ele pega e entra num acordo com o NSYNC e com o Backstreet Boys, que essas duas bandas pagariam para ele $64 milhões para que o Luperman caísse fora de agente, não fizesse mais nada com eles. O advogado do Luperman, que entra no jogo, ele entra para ganhar uma porcentagem que seria $16 milhões. Ele nunca recebeu. Porque todo o dinheiro que entrava para esse homem, ele tinha que cobrir rombos daqueles investidores. Tem investidor que pede para tirar o dinheiro, ele tem que pagar. Se um não receber, começa a cair, porque isso é uma pirâmide financeira. Eu entro, dou 10 mil, você está saindo pedindo 10 mil. Ele pega os meus 10 mil e te dá. Os teus 20 mil que você deu vai cobrindo o meu relógio Rolex que eu acabei de comprar. Vai cobrir porque ele faz da vida dos meninos, dos artistas, uma vida nababesca. Então eles ficam só em hotel 5 estrelas,
jatinho, comida em altos restaurantes, isso, aquilo. Alguém está pagando isso. Quem está pagando isso? Os tais investidores que não fazem ideia de que entraram numa roubada. Backstreet Boys e NSYNC saem da Transcontinental. Não são mais artistas deles e eram os dois grandes artistas que movimentavam, inclusive, pessoas que traziam dinheiro como investidores. E ele fica com um problema. O que ele faz? Ele se cria, porque ele já estava aparecendo muito, inclusive, tinha gente que já achava até ele famoso. Ele tenta virar um X Factor, ele tenta virar um Simon. Ele cria um programa de televisão para achar uma nova banda. Ele faz inúmeras bandas, gente, um monte de banda. Eu não conheço nenhuma. Tem uma tal de Natural, que parece que foi famosa nos Estados Unidos. Tem a Innocence, que eu lembro de alguma coisa. Um ou outro aparece e fala, eu acho que eu lembro dessa música. Ele cria vários, ele cria uma praça de alimentação de boy band e de girl band também, e de atores e de cantores individuais. Ele tenta fazer o que o X Factor fez. Depois, American Idol, essas coisas. Ele foi precursor nisso. Só que nada dá certo. E ele continua usando dos mesmos artifícios que ele fez com o Backstreet Boys da vida. Ele pega uma banda nova, esse Natural, por exemplo, e só viaja de jatinho, tem os 5 estrelas, isso, aquilo. E os rapazes achando que aquilo faz parte do show business, sem imaginar que eles estão fazendo parte, na verdade, de uma pirâmide financeira, de um golpe financeiro. É o maior golpe financeiro de pirâmide financeira da história dos Estados Unidos. Maior que o Maddox e tal, numa pessoa só. Então, porque ele era uma pessoa só, né, fazendo tudo. Aí, ele vai até que alguém vai começar a olhar esse homem. Tem um amigo dele que veio com ele foi de Nova York para Orlando e ele entra na história de pega o dinheiro da mãe para investir e esse cara que estava trabalhando com ele saca que tem um erro e ele tá angústia por causa do dinheiro da mãe. Esse cara vai falar com esse Lou Pearlman na churrascaria dele, os dois saem e esse cara acaba tirando a própria vida. Na hora o Lou Pearlman fala assim, segue a vida, ele sempre foi deprimido, não tô nem aí pra ele. É psicopata, não tá nem aí mesmo. Aí ele tenta reinventar e reorganizar, dizendo que o amigo dele foi assassinado e ele vai descobrir por quem foi. Para trazer um pouco de emotividade, né, pra história. E pessoas começam a denunciar ele para o FBI, porque você, ao mesmo tempo que você vai fazendo muitos amigos, você vai fazendo gente desconfiar de você. E ele começou a fazer muita gente desconfiar dele. E vamos combinar que as boy bands dele começam em 1993, ele lança o Backstreet Boys, que vai fazer sucesso só em 95. Aí depois eles montam o NSYNC também em 95, ele vai. Esse homem vai chegar lá para 2005, ele começa a chamar a atenção de algumas coisas. Porque ele compra essa Church Street em Orlando, 93 a 2005. Você está falando 11 anos de uma pessoa usando e abusando do dinheiro de mais de 1.000 investidores. Pessoas colocaram o dinheiro inteiro deles como uma forma de ser aposentadoria futura. Aí cai na mão de duas pessoas, uma de uma mulher do FBI e outra de uma jornalista de um jornal financeiro que começa a analisar as propagandas dele, de como era o fundo. Ela fala, mas isso é impossível. Não tem sustentação, não dá para você ser um fundo assim. Ela entende, não vou explicar, porque eu nem entendi direito a lógica errada dele. E ela começa a investigar e ele começa a cair. Sendo que as boy bands dele lá não estão dando certo mais. Nenhuma está acontecendo. Aquela Churchill Street precisa de muita grana para voltar. Ele só estava usando aquilo para aparecer na imprensa. Mentiras dele sobre aviação são descobertas que ele não tem um avião nenhum. E aí o advogado dele, que tinha que ganhar os 16 milhões de dólares, está processando ele, falando que ele precisa pagar, não pagou nada. E ele manda, inclusive, um cheque falso para esse advogado, que ele descobre que é um cheque de Berlim, que caía numa praça pública, onde era o endereço. E ele vai, só que tem um garoto de uma nova banda que não saca nada, que está emprestando o cartão de crédito dele. Aí ele vai numa toada, ele começa a fugir, ele foge dos Estados Unidos. Vai para Bali, para Indonésia, vai para tudo que é lugar. E ele é preso em 2007 por esse crime bárbaro de pirâmide financeira, quando cai inteiro. Não tem dinheiro. Dos quase $1 bilhão que ele comeu, literalmente, eles acharam 10 milhões para devolver para algumas pessoas. 10, assim, ele destruiu a vida de muita gente. De muita gente. Quando ele morre, quando ele é preso em 2007, muitas pessoas não
Ninguém, então não dá pra trás, né? Eu não vou ser amigo de bandido, mas muitos ainda ficam... Porque viam nele um cara legal. Só que não entenderam que ele foi um cara legal o tempo inteiro por absoluto interesse. Claro que como uma pessoa autocentrada, né? Ele tinha uma empresa que tinha iogurteria, churrascaria, essa coisa Era tudo falso. Tinha estúdio, e gastava e fazia tal, não sei o que lá. Como toda essa parte de afetação, que era tudo falso, nada disso era verdade, ele, falando tudo para chegar no lugar, ele tinha que continuar aparecendo sendo gigante. Ele ainda escreveu um livro, dando dicas de como fazer o MIP. Ah, é maravilhoso, né? Ai, como é bom, meu Deus do céu, a pessoa ser louca. É uma coisa assim, eu sou falsificador, eu sou bandido, eu sou criminoso, eu inventei tudo isso, eu não segui regra nenhuma, eu não fiz absolutamente nada, eu não paguei imposto, eu roubei todo mundo. Então eu vou te dar dicas de como ser uma pessoa que dá certo na vida. Ué, seja bandido? Eu não, eu prefiro pagar meus impostos, eu prefiro ter os meus contratos de verdade, eu prefiro não ter falsificação, para eu poder dormir, acordar e não ter medo de ninguém me apontando esse tipo de coisa. Eu não quero. Não quero. Ele lança um livro que é lido, e as pessoas ainda devem seguir conselhos desse homem. Esse homem é preso em 2007, ele é esquecido por muita gente, mas um ou outro ainda fica com ele, só que em 2016 ele vai morrer. Não teve infarto lá, teve alguma coisa. Ele morreu com 62 anos, né? Com 62 anos, muito jovem, extremamente jovem, mas extremamente acabado. É tão doido porque o corpo dele não é solicitado por ninguém. Até que um dos caras, um menino aí que ele ficou usando os cartões de crédito dele no final, que acaba tendo pena e liga para saber, e o cara fala, ninguém está pedindo o corpo. Aí eles conseguem, algumas pessoas que gostam dele, fazer uma vaquinha para levar o corpo lá da Flórida para Nova York, onde ele foi enterrado sem uma lápide. Não existe memória desse homem em morte, porque ninguém quer lembrar que ele existiu. É uma pessoa que todo mundo que dá entrevista ali, a maior parte fala assim, morreu tarde. Deve ser triste, né? Você é uma pessoa que, quando você morre, mesmo, porque muita gente depois da morte vira bonzinho. Tem gente lá que fica falando, ele era o nosso Big Daddy, o paizão que eu nunca tive. Não, amor, ele te usou. Big Daddy. Se você não tivesse nada interessante para ele, ele não pegava você. Entendeu? Não, ele não fez por coração, ele fez por business. Tonto você de achar que ele é paizão. Ele não é paizão, ele é chefão, e um chefão falso ainda, né? Que tá te roubando. E essa história dos bastidores ou dessa parte banda podre, dessas bandas de garotos que encantaram e encantam ainda até hoje com grandes artistas, ficaram extremamente ricos. Backstreet Boys e NSYNC são trilhardários, super famosos e tudo mais. As outras bandas não. Outras bandas você não tem muita gente ali para contar muita novidade. Aliás, eu acho que eles tiveram poucas entrevistas, porque eu acho que pouca gente quis falar sobre isso. Mas entrevistas muito boas, de pessoas do Backstreet Boys e do NSYNC. E também de amigos, de pessoas que trabalharam próximas a ele. Documentário muito bem produzido. São três? São 3 ou 4 episódios, você assiste muito rápido, eu assisti de uma vez, assim, acho que são 3 episódios. E muito bem enganchados, e que traz todo esse fascínio de um universo. É interessante, né, porque tem um cara que fala assim, muita gente quer ser famosa, mas a maior parte quer ser amigo de um famoso. E era o que esse cara queria ser. Ele sabia que ele não ia ser famoso, mas ele então construiu celebridades para dela ser o Big Daddy. Só que ele foi, na verdade, o grande bandidão, ele não foi o grande paizão. É isso, espero que vocês tenham curtido. Tem vídeo todo dia, assista lá, me diz se você já assistiu ou não assistiu. Qual a música do Backstreet Boys você gosta, qual a música do NSYNC que você gosta. Você conhecia esse Natural? Você tem outras bandas ali que aparecem no documentário que você conhecia? Me conta, porque eu realmente não conhecia. Pode ser um fator da idade, né? Porque em 2000 e pouco eu já não... Nunca me fascinou muito o boy band, assim, não eram coisas que eu ficava olhando. Eu sabia quem era, mas eu nunca tive, assim, disco do Menudo, imagina, né? Menino nem podia ter disco do Menudo, senão era apontar na rua. E não era nem por isso não, porque eu realmente não gostava, não achava nada demais. Nunca gostei, achava sempre chatinha aquelas dancinhas, achava tudo muito, assim. Então, fez que eu fiz, né? Você gosta, tudo bem. Eu não gostava. Então, eu não sei. Tem um monte de boy band ali. Eu adorei X Factor, assisti muito X Factor e o Simon tentou criar uma do menino da Argentina que morreu, que eu vou fazer esse caso
comentado, mas que também não... One Direction, é isso? Porque isso até era uma coisa, mas eu acho que veio da TV, a gente acabou ouvindo. É isso, até já. Tem vídeo todo dia, até mais. Tchau, tchau.